Making Office. Olá, caro ouvinte. O líder visionário, imaginativo, o líder do futuro. O líder que cria hoje as condições para a gente ter um futuro melhor em comunidade, em sociedade, nas empresas, nas organizações. Esse é o Making Office, um novo olhar para temas clássicos do mundo do trabalho. Na primeira temporada, liderança. E no episódio de hoje, o líder futurista. Sim, caro ouvinte. E se você é da mesma geração que a minha, você aprendeu a esperar por aquele futuro estilo Jetsons, com esteiras, robôs e carros voadores. Se você é da geração anterior, o que te contaram é que a essa altura, a Odisseia no espaço já teria uma lua colonizada e reuniões frequentes na estação espacial. Imaginamos sempre esses futuros distantes, longe do nosso alcance, vivido por seres humanos evoluídos. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre um futuro que está bem mais perto, que a gente não controla, mas antecipa, prevê, influencia e ajuda a construir. Quer saber como? Então fica com a gente. Meu nome é Eugênio Matede. E meu nome é Renata Vitalino. E esse é o Making Office. Para conversar com a gente está aqui com a Catarina e com o Eduardo Padilha. A gente geralmente apresenta os nossos convidados, mas eles têm uma biografia tão interessante que a gente vai deixar que eles mesmos se apresentem. Cata, o que você faz da vida? Hoje eu trabalho com experiências imersivas de aprendizagem, principalmente dentro de um contexto de futurismo. Mas eu comecei minha carreira meio bagunçada, assim, né? A primeira formação foi pianista clássica e aí depois eu fiz administração de empresas, fiz economia, fiz ciências do consumo e comecei a enfrenhar dentro do mercado financeiro. Então, minha formação mais longínqua foi de mercado financeiro mesmo, bolsa de valores. Depois eu passei 10 anos trabalhando como controller de uma grande corporação no Brasil. E aí ali dentro eu já tinha uma alma mais de educação, assim, de trabalhar com propósito de educação. Cofundei uma ONG que dava aula de autoconstrução na favela. E depois resolvi tocar um processo mais independente, fui para Israel, virei mentora de inovação, startups. E aí aqui no Brasil eu me juntei com mais 3 sócios e a gente cofundou uma empresa de experiências imersivas de aprendizagem. O que é uma experiência imersiva de aprendizagem? Tá, vamos lá. Memória e emoção. Quando a gente quer aprender alguma coisa, é muito mais fácil se você ativa os nossos sentidos, porque você se conecta com o presente naquele contexto, né? Então, você entregar conteúdo de forma taxonômica, de uma forma mais ativando a emoção da pessoa, você consegue memorizar maior. E principalmente quando a gente fala de futuros, porque o futuro não é palpável, porque o futuro não existe, na verdade, é muito importante a gente sentir o futuro, a gente se colocar numa perspectiva de perceber cenários de mudança, para então a gente perceber se aquilo é um futuro que a gente deseja, não deseja e como que a gente lida com isso. Grande parte dos nossos trabalhos e criações imersivas são em função de uma perspectiva de futuros. São cenários futuros materializados em formas de artefatos, em formas de teatros invisíveis, em formas de cenas, situações que a gente simula o futuro para você experienciar. Legal. E a impressão minha, você fala prospectiva ao invés de perspectiva, é isso mesmo? Sim, é prospectiva de futuro, que é diferente de prever o futuro, né? A gente está acostumado, normalmente a gente olha para o futuro de uma forma preditiva, que é o contrário da prospectiva. Mas o futuro não existe. O futuro, na verdade, ele nem é no singular, ele é no plural, são futuros. Se a gente fechar o nosso olho agora e cada um imaginar o que vai acontecer daqui 5 anos, vai ser uma coisa diferente. Então, na prática, o futuro existe. Qual que vai ser o futuro desejável que vai ser pavimentado e construído? Vai ser em função do desejo dessa união coletiva, daquilo que a gente mais quer. Do futuro mais desejável, ele vai se materializar. Então, quando a gente olha para o futuro, a gente precisa descolonizar essa forma preditiva de olhar para o futuro e falar assim, eu estou fadado a algo. Não, eu não estou. Eu tenho a capacidade de ser criadora de uma linha condutora de um futuro desejável. Então, a ciência do futurismo, e ela é uma ciência mesmo, ela precisa existir porque você precisa olhar para o futuro de uma forma, como que você estrategicamente olha para as diversas possibilidades. A gente fala que o futurista é um iluminador de futuros, ele explora o futuro. Então, essa perspectiva de explorar o futuro te dá a possibilidade de olhar para várias possibilidades e entender aquilo que você quer
mais deseje trazer a valor presente. Começar a pavimentar isso. Então é prospectiva mesmo. Edu, conta pra gente o que você faz. Então, tudo bem? Eu sempre me apresento como cientista. Por várias razões, e eu acho que porque isso independe também da formação acadêmica, é um termo que eu gosto muito. E, na verdade, a minha trajetória não é muito comum nesse sentido, porque eu cheguei num laboratório mesmo uns 12 anos de idade, assim. Então, eu faço pesquisa numa área que chama reparo de DNA, que é bem genética, engenharia genética, desde essa idade. Tô na graduação ainda, o que ninguém acha que é verdade, mas ainda é o caso. Já que a Cata comentou, eu também estudei música, na verdade eu fiz conservatório muito tempo, até o nível técnico eu estava violino, erudito, e tocava em orquestra, enfim. Mas depois fiquei mais por conta da ciência mesmo. Em 2015 eu ajudei a coordenar a primeira Biohack Academy, que é uma iniciativa bem legal, que surgiu em Amsterdã, a gente trouxe para São Paulo, e assim eu entrei em contato com outras áreas, como biohacking. Antes disso eu tinha conhecido a biologia sintética. E aí, além da minha pesquisa acadêmica bem de bancada, ciência básica, tenho trabalhado com esses temas em termos de pesquisa e até consultoria. E eu comecei a dar palestras também, eu não sei bem como isso aconteceu, mas… a trabalhar muito com falar para grande público e diversos públicos, na verdade, sobre ciência, mas principalmente sobre esses temas. Que foi quando eu percebi que tinha vários overlappings, assim, com o futurismo, né? Porque tem esse apelo futurista, né? Falar de biohacking, biologia sintética, enfim. O que a ciência mudou na sua maneira de ver o futuro? Sim, eu cheguei no laboratório muito cedo, então pra mim o método científico ele tá muito arraigado, assim. Pensar em formular hipótese, testar, tirar conclusões, corrigir a sua hipótese é um caminho que ficou muito automático. Isso fez parte do meu desenvolvimento, assim, literalmente. E isso eu acho que essa coisa empírica, ela já traz em si o que é básico. Quem faz ciência tá acostumado com isso, com a ideia do erro, com a ideia de repetição, com a ideia de provar ou refutar hipóteses. E eu percebi que em outras áreas, conforme eu fui também amadurecendo, enfim, não é óbvio. Lidar com erro não é óbvio. Já supor que você pode estar errado desde o começo não é óbvio. E uma coisa que o Richard Feynman chama de abraço da ignorância, que eu gosto bastante, era pra mim tão natural que eu percebi que pra maioria das pessoas não é. Por mais que no meio acadêmico as pessoas tenham muito ego, quando se trata de conhecimento, as pessoas em geral são bem humildes, porque isso muda tanto. Então, as projeções, elas são sempre muito cautelosas, tirar conclusões é feito sempre com muito cuidado, porque os seus dados nem sempre permitem tirar as conclusões que você acha que eles permitiriam ou que você quer vender, porque é aquilo que soa melhor. Então, considerar que você tá errado até que se prove o contrário. E se tiver errado, tudo bem, porque a dinâmica de gerar conhecimento é essa, assim. Acho que é a principal visão de mundo que eu adquiri, sabe? Isso tem muito a ver com o futurismo também, né? Porque o futurismo, olhar para o futurismo é um teste, é algo que não é palpável ainda. Então você tem que entender os impactos sistemáticos disso, entender aonde que isso leva e perceber essa cadência, né? O Caio, o seu dia a dia como futurista é parecido com esse ritmo de cientista, de testar e de errar e de testar de novo? Pois é, eu costumo… Como que é seu dia a dia como futurista? Conta pra gente. É engraçado assim, né? A primeira coisa que eu acho que a gente fala muito ali dentro da Rito sobre futurismo é que o futurista hoje pode até ser um futurista profissional porque ele tá trabalhando com isso, mas o futurista no futuro vai ser igual o criativo, sabe? Antigamente o criativo trabalhava nas agências, ele precisava ser criativo, ele era criativo profissional. Hoje todo mundo precisa ser criativo, é um skill. Então a ideia que a gente acredita muito é que o futurista, todo mundo precisa ser um futurista, todo mundo precisa olhar para o futuro de uma forma que não é para repetição do passado, que não é em função histórica, é uma inovação, é algo que é mais do que você continuar uma sequência lógica e racional da linha que está se vendo. E para isso você precisa ter algumas coisas muito importantes, que é criatividade, não ter medo do absurdo, você se permitir imaginar. Infelizmente a gente não é treinada na musculatura da imaginação. A gente não aprende a imaginar na escola, a gente aprende uma linha racional histórica que até aqui a gente chegou aqui e daqui para frente é muito provável que vai acontecer a mesma coisa. Toda vez que a gente senta numa mesa para olhar para o futuro, ou a gente está fazendo um planejamento estratégico, ou a gente está querendo saber se amanhã vai chover para eu levar um guarda-chuva, ou a gente precisa se sentir o mais seguro possível a respeito desse futuro.
porque isso dá medo, dá ansiedade, dá caos dentro da gente. Então a gente senta numa mesa de uma forma muito dura a respeito do futuro. A gente não se permite explorar, não se permite olhar para isso com um olhar imaginativo, criativo, científico, de será que, e se isso acontecer? E se realmente os Jetsons acontecerem? Se tiver algum impacto, qual que vai ser a possibilidade, as probabilidades disso acontecer? É possível, é provável, é plausível? Então é uma mente mais científica em termos analíticos e metodológicos de se olhar para o futuro, porque são ferramentas que te ajudam a olhar para esse futuro, para você realmente se sentir mais segura e aí sim conseguir pavimentar. O que tem acontecido muito hoje é em função da estrutura do mundo acelerado, das tecnologias, de todos esses processos muito rápidos que estão chegando, as pessoas ficam ansiosas em relação a esse futuro e elas querem planejar mais o curto prazo. Então hoje você senta assim, um CEO, os CISOs, níveis mais elevados dentro das organizações, querem saber qual que vai ser o planejamento daqui 3 meses, daqui 6 meses, vamos apalpar isso. E a gente não se permite olhar para o universo de prazo mais longo e trazer e fazer um backcasting, que a gente chama, que é trazer ao contrário. Ok, então se eu quero isso que aconteça daqui 10, 20 anos com a minha empresa, se eu pensei absurdos a respeito de todas as possibilidades, como que hoje eu posso agir e reagir em função disso? Qual que é? Aí sim eu vou sentar aqui para planejar os 3 próximos meses. Sabe? Então, tem muito a ver com essa questão científica, nessa extrapolação de se permitir testar hipóteses. E pelo que você está falando, observar o que está fora para depois ajustar a sua empresa, observar como as coisas parecem que vão acontecer e aí você vir para dentro e ir ajustando. Tem a ver? Sim, e não é só sobre tecnologia. Além da tecnologia, é o comportamento. Então, tem toda uma nuance, o que está acontecendo sociopoliticamente, economicamente, comportamentalmente e tecnologicamente, né? Quais são o combo, né, dessa intersecção é que dá as diversas possibilidades externas. E aí eu faço um scanning, faço um olhar mais adequado de como que isso pode trazer impactos. E aí sim eu olho para dentro e me administro. Por isso que o futurista tem que ser o cara que está sentado lá na mesa, porque é ele que conhece daquela empresa. Eu não posso chegar lá e falar assim, olha, o futuro vai acontecer assim. Os robôs vão roubar o seu trabalho. Nossa, quem sou eu, né? Não existe isso. Você que precisa pensar e analisar dentro da sua perspectiva o que está fora e o que está dentro para pavimentar esse processo. Ká, e tem data esse futuro de longo prazo pra gente pensar de lá para cá? Assim, são 10 anos, são 20 anos. Os grandes centros de estudos de futurismo, eles sempre pensam de 30 anos, pensam numa perspectiva de 20 anos, 10 anos e vão trazendo assim mais a valor presente. O que é esse tal de biohacking? Biohacking, como se fala? É de comer, é de passar no cabelo? Então, já é uma pergunta super difícil, porque dependendo de para quem você perguntar, você vai obter respostas diferentes. Já um gancho interessante, eu acho que isso já é uma característica em termos de quando a gente fala de conhecimento, áreas do conhecimento, que é uma tendência, na verdade, isso, que é você ter termos novos e fluidos e que, na verdade, misturam várias áreas do conhecimento. Então, biohacking, ele pode ser várias coisas. Pode ser hackear o seu próprio corpo, que é a ideia do ciborgue que tem no imaginário de muita gente, que é o homem orgânico, biológico se fundindo com a máquina. É o meio homem, meio máquina. Meio homem, meio máquina. Meio Nossa, Robocop. fiquei passada da Que é a associação vertente mais do transhumanismo, que inclusive é um grande campo de pesquisa agora. Isso entraria no biohacking, hackear a sua própria biologia enquanto ser humano. Biohacking também pode ser hackear a vida. E aí esse hackear seria, agora que a gente tem tecnologia suficiente para isso, do lado da biologia sintética, da engenharia genética, que é engenheirar organismos para gerar novas coisas e novas possibilidades vivas. Você está hackeando, porque seria algo que não existiria normalmente, ou não está no curso previsto das coisas, ou era o uso inicial das ferramentas, não era aquele, você está subvertendo o uso, né? Você pensa na lógica da ética hacker, que na verdade importaram da ciência da computação, agora para a biologia. Uma outra vertente tem uma pegada até mais social, seria o biohacking quando ele tá alinhado com o movimento do do-it-yourself biology. Tá super na moda, porque o movimento maker tá super na moda, o faça você mesmo, do-it-yourself tá super na moda, e a gente tem ferramentas que viabilizam, né, muito isso, e barateiam. Impressão 3D, corte a laser, tudo isso facilita muito o acesso à prototipagem e gerar objetos físicos e concretizar ideias, né? Trazer coisas para o concreto. Para a biologia, isso é uma tendência agora também, que é dar para pessoas que não são cientistas acesso a esses conhecimentos e ferramentas para conseguir lidar com esses conhecimentos. E se eu quiser
fazer uma bactéria geneticamente modificada na minha casa? Bom, tem kit na internet pra isso, assim. Isso também entraria no biohacking. Então, seria hackear a vida, mas em vários níveis, né? Ou o humano, ou a vida em geral, no nível mais básico, que é o DNA. Ou trabalhar com as ferramentas para conseguir hackear. Quando que a gente ia pensar que eu poderia comprar um kit na internet que me possibilitasse hackear o meu próprio DNA, um outro tipo de organismo? Isso foi previsto lá atrás ou não? A gente criou isso? Enfim, estava pensando sobre essa coisa de prever versus criar o futuro que você trouxe, né, Cata? São linhas, na verdade, a gente chama isso de sinais fracos. Uma das formas e metodologias é você mapear dentro de um contexto do que está acontecendo naquele espírito do tempo, enfim. Quais são os sinais fracos que começam a apontar a respeito ou de um tópico ou de uma tecnologia, como que as pessoas já estão alimentando isso e construindo. Então, provavelmente, alguns anos atrás, tinham pequenos sinais fracos em pequenas indústrias utilizando e começando a estudar transhumanismo, ou então laboratórios entendendo qual que é a reação do chip, não sei das quantas, de não sei das quantas. E aí vai crescendo esse movimento e esse sinal fraco, ele vai absorvendo e se tornando maior. É como se fosse um early adopter ali, trazendo uma contextualização a respeito do que está sendo promovido em função de um futuro. Então, sim, se a gente olhar para trás, é muito provável que já tinha um sinal fraco de alguém falando de biohacking ou alguém fazendo alguma coisa na margem da sociedade ali ainda, muito como premissa científica ou testes a respeito disso, e aí se foi moldando e vão surgindo outras tecnologias e elas vão se agrupando e elas vão se conectando até surgir realmente um movimento e uma tendência que a gente fala, né? Você está falando dos sinais e do nosso potencial de criação, e aí eu penso que a gente vai criar coisas para o bem, vai criar coisas para o mal, vai criar um monte de coisas, né? E você estava falando do teste de DNA caseiro. Vocês acham, assim, qual que é a opinião de vocês? Vocês acham que a nossa ética de hoje, ela dá conta disso? Ou a gente vai precisar de um novo modelo de ética para lidar com segurança pública, com as tecnologias, com essas experiências que vão ficar mais acessíveis? Bom, esse é um tema, na verdade, sobre o qual eu reflito muito. Mas porque eventualmente eu percebi, ou a minha percepção sobre essa questão da ética e desse tipo de reflexão, é que ela geralmente não vem de quem tá gerando aquele conhecimento. Esse tipo de reflexão, da minha experiência, geralmente não vem às vezes vem, mas não necessariamente vem por parte de quem tá na bancada do laboratório trabalhando com aquele assunto. Eu vejo que vem de outras pessoas, pode ser filósofos, sociólogos, cientistas sociais, enfim, antropólogos, que aí, por talvez até historicamente serem áreas que conseguem olhar a ciência sem o viés de quem tá na bancada de laboratório, eu acho que isso é um ponto importante. Que é a questão da bioética, que é a questão de quando você fala de direito, de tudo que tem a ver com ciência. E tem alguns debates super interessantes, por exemplo. Eu não sei se vocês já ouviram falar, enfim, é um caso conhecido. A gente tem uma linhagem de células que a gente usa no laboratório que chama HeLa. É uma história que acabou ganhando notoriedade por toda a questão envolvida, né? HeLa, na verdade, vem do nome da mulher de quem essas células foram tiradas, que era Henrietta Lacks. Então, eles pegaram as duas primeiras sílabas do nome e do sobrenome para fazer o nome das células. E são células que a gente usa no laboratório. Tipo, eu uso essas células no laboratório, todo mundo usa essas células no laboratório, porque foram as primeiras células que a gente conseguiu cultivar. Isso aconteceu em 1951. A gente ainda não conseguia cultivar a célula direito fora do corpo. Tava todo mundo tentando fazer isso. Tudo que você quisesse avaliar o efeito de alguma coisa, você tinha que fazer num animal, enfim. Era uma ferramenta que a gente ainda não tinha domínio. E a HeLa era uma mulher que teve câncer de colo de útero em Baltimore, nos Estados Unidos, que, enfim, na década de 50. Negra, aliás. Era uma situação super à margem da sociedade. Um dos poucos hospitais que aceitava tratar pacientes negros era o Hospital da Universidade Johns Hopkins, que é um hospital tradicionalmente ligado a uma universidade de pesquisa, é um dos melhores lugares para fazer pesquisa biomédica no mundo. E os doutores que trataram da HeLa eram também pesquisadores que estavam tentando cultivar células fora do corpo. Então, durante os tratamentos dela, falaram, vamos pegar aqui um pedacinho, fazer uma biópsia, mas ela não sabia pra que era. Não, a gente já é pesquisador, já vamos levar pro laboratório e já tenta cultivar. E as células dela, também por serem células tumorais, tem toda essa questão, foram uma das primeiras linhagens que a gente conseguiu cultivar fora do corpo, assim. E tá aí até hoje, porque tem até livro e filme, enfim, sobre isso. Porque são células que a gente chama de células imortais, enfim.
Depois, a família nunca sabia. A Hila morreu 3 meses depois, assim. O câncer dela era super agressivo. E existe esse debate muito grande, porque quando resgataram essa história, uma jornalista escreveu um livro que é super famoso, que é A Vida Imortal da Henrietta Lacks. Ela foi conversar com a família tava tipo, como assim, sabe? E a família pobre, na periferia de Baltimore, sem conseguir acessar o sistema de saúde dos Estados Unidos, por exemplo, sendo que boa parte dos fármacos que são desenvolvidos e da tecnologia são usados células HeLa, porque a indústria farmacêutica usa essa célula para várias coisas. Foi a célula usada para fazer, por exemplo, a vacina da polio, porque você precisava de alguma célula fora de corpo para produzir vacina, sei lá. Foi a primeira célula a ir pro espaço, quando a gente estava tentando mandar material biológico pro espaço. É bizarro, assim. E aí você pensa, ok, quem que a gente vai culpar? Enfim, né? Onde que reside a culpa sobre essa questão? Mas era uma tentativa de ter uma ferramenta para gerar conhecimento, que claramente é uma ferramenta que impulsiona muito. A gente consegue fazer muita coisa hoje com cultura de célula. Hoje a gente está muito mais avançado que isso. Mas simplesmente não existia ferramenta ética para lidar com material biológico fora do corpo. De quem que pertence? A quem pertence? De quem que é esse material? Não tá mais no meu corpo. É você que pegou, que pertence? E se eu não deixar? E aí depois a gente tem vários outros casos, principalmente nos Estados Unidos, de pessoas que não sabiam que materiais biológicos estavam sendo usados para fins de pesquisa, algumas delas por indústrias que eventualmente lucraram também com aquele material. A pessoa não tinha ideia. E algumas pessoas eventualmente ganharam casos na justiça de não, mas esse material é meu, porque é o meu material genético. E aí outros casos perderam, porque não, mas é da indústria, é a patente. Essa célula é minha. Essa célula é minha, mas aí se você gerou alguma coisa a partir daquela célula e patenteou, é um subproduto que não é a célula. E aí a patente vale milhões, mas veio de uma coisa sua. Quer dizer, teve que se desenvolver aparato jurídico, filosófico, ético para conseguir lidar. Conseguir discutir porque antes não era uma opção, ninguém simplesmente não existia. Você vai lidar com o quê? Se ninguém conseguia cultivar a célula fora do corpo. Quem dirá tratar das questões éticas? Então eu tenho a percepção de que geralmente a tecnologia ela é criada, o saber é gerado, e aí a gente vai tentar lidar com ele do ponto de vista de outras áreas. O que, na verdade, eu acho que é bem complicado enquanto modelo de geração de conhecimento científico. Porque você não engaja a sociedade, claro, porque geralmente é aquela coisa da ciência desconectada, que infelizmente ainda é uma realidade. Que explica boa parte dos fins bélicos da ciência, né? Porque ela sempre foi ferramenta na mão de grandes instituições ou corporações, públicas ou privadas, governamentais ou não. Então, ela acabava atendendo aos interesses e, bom, população, quem que sabe o que isso quer dizer? Ninguém tá nem aí. Não se envolve, né? Hoje eu acho que isso também já tá mudando, porque a gente tem uma democratização maior, ainda que não seja necessariamente num nível profundo sobre cada área científica, os conceitos eles chegam muito mais rápido pro grande público. Então, de repente, eles viram da conta de todo mundo, quer você queira ou não. Se foi gerada uma nova ferramenta, aquilo vai sair para as pessoas. Elas podem não saber o que fazer com isso, mas essa democratização acho que já é um principal motor para mudar esse cenário. Isso me fez lembrar um sinal fraco a respeito, né, acho que aí você vai conseguir comentar melhor, Edu, da Nebula Genomics. Ela é uma empresa que ela está reconhecendo já que um dos nossos maiores ativos num futuro próximo é o nosso DNA. E como que a gente pode tomar posse desse DNA de uma forma… Monetizar o DNA? Monetizar, criar um fundo, imagina um fundo de investimento de DNA, gente, né? A gente vai lá e investe em CDI, em dólar, não, vamos investir em DNA. Vai que o meu tem alguma coisa ali que tem rende uma mais cura. que a Selic, né? Rende mais que a Selic, é tipo isso. E porque ela tá encaixando essa questão da sequência do DNA de uma forma em blockchain. E aí você tem a posse do seu DNA, seja lá em quais laboratórios do mundo eles vão ser estudados, enfim, mas alguma coisa eu consigo receber os retornos disso, né? Então isso é um sinal fraco que está acontecendo a respeito desse processo aí, né? Receber royalties pelas suas células que estão aí, não é mesmo? Super. Eu fico pensando, se tem esse lado ético, né, da gente pensar o que é melhor pro todo, essa pessoa que está olhando do futuro, ele também está olhando para o futuro com base num sistema de crenças e valores, que pode ser muito ético ou pode ser menos ético. Então, acho que tem essa parte de futurismo que é esse salto lá para frente, mas a gente não consegue descolar esse olhar lá para frente do cara que está olhando, né? O observador que está olhando, ele também escolhe olhar o que ele deseja olhar. Ele pode olhar uma coisa super positiva, ele pode estar olhando para o biohacking a partir de uma perspectiva
promissora e que vai trazer muito benefício para muita gente, ou ele pode estar olhando a partir de uma visão de escassez, de egoísmo, né? Como é que vocês veem, como é que vocês veem isso assim? Estamos todos fadados aos nossos vieses, né? É Sim. tipo isso, estamos todos no bottom line. Se você vai cavucar, tá sempre lá alguma coisa em relação a crenças e valores que sustenta toda a pirâmide. E a inteligência artificial só tá aí pra jogar isso na nossa cara, né? Sim. É tipo isso. A gente faz muita coisa sem se importar com o impacto, com a consequência, né? Ou a gente não consegue nem olhar, né? Porque o sistema de valores e crenças e premissas, ele tá tão enraizado que naturalmente o meu olhar para o mundo, ele já revela isso. Então eu não consigo ver o que está lá. Tô olhando para o futuro, eu tô pensando muito nesse risco, né? Tento ser muito criativo e muito imaginativo lá para frente, mas invariavelmente eu ainda tô arraigado ao meu passado, à minha história de vida, à minha construção enquanto brasileiro também. Sempre. Por isso que a questão da diversidade no futurismo é muito importante e ela vem com o termo de pluralidade de visões. Quanto mais eu estou explorando esse futuro com vieses de pessoas completamente diferentes, mais eu consigo explorar esse futuro de uma forma neutra e menos enviesada. Eu nunca vou ser isento, mas o ideal é num processo de foresight você trazer uma inteligência coletiva para pensar esse futuro mesmo. Quanto mais gente divergente, diferente e plural, com várias crenças e valores, mais a gente consegue fazer um futuro e criar uma perspectiva de futuro mais condizente com aquilo que a gente coletivamente quer chegar. Então, a raiz do que a gente fala hoje de diversidade é fundamental dentro de um processo, qualquer processo de foresight, qualquer processo de futurismo. Eu vejo muito como filtros isso que você falou, Eugênio, né? Porque esse nosso repertório, que é parte da nossa construção identitária, então, óbvio, não tem como a Cata falou, não dá para ser isento. São filtros e as nossas projeções sempre são através desses filtros. É muito difícil. Isso é um debate super grande em várias áreas do conhecimento, por exemplo, na antropologia, que se propõe olhar o outro, tipo, pelos olhos de quem que eu tô olhando esse outro. E aí vem dramas de vários séculos para tentar reduzir esse viés. E aí, poxa, é legal. O futuro, principalmente se a gente fala em ciência e tecnologia, né, que sempre impulsionaram ou geraram meios para trazer esse futuro, mas não necessariamente pensando se era desejável ou não, mas simplesmente geravam as ferramentas. Historicamente sempre faltou diversidade, que é esse o ponto, né? Quem fez ciência e tecnologia e ainda lidera esses campos do saber, os Estados Unidos, Europa, ok, de pessoas brancas, a maior parte do tempo histórico homens, então toda essa questão. Só que a princípio se vendia a ideia da ciência neutra por ser ciência, o que a gente chama das ciências naturais, né? Que é as hard sciences em inglês. Uso o método científico, o método tá me protegendo. Minhas crenças não estão influenciando. Mas eventualmente se percebeu que não, a própria escolha de uma pergunta científica, por que você escolheu pesquisar isso e não aquilo? E escolha de métodos para chegar naquilo, tudo isso é enviesado. Então, até eu penso, quando a gente fala de liderança, quanto mais diversa for essa liderança, e liderança em todos os sentidos, pode ser os líderes que estão na pesquisa, pode ser os das empresas, pode ser enfim, você vai reduzir esses vieses na base desse processo que gera ferramentas que acabam viabilizando os futuros. Sim, e a gente tem que pegar essa polêmica hoje da inteligência artificial, dos bias, né, da inteligência artificial e colocar a nosso favor pra gente começar também a ser mais diverso. Você bota lá no Google futuro, bota a palavra futuro, vai vir um monte de imagem branca, meio prateada, assim, com uma nuance de azul, homens brancos vestidos. Redes e robôs e ciborgues. Eu adoro essa ideia de Mano, futuro, mas não tem praia no futuro, né? Tipo assim. Tem verde demais. Que Acabou chato, né, gente? que Ele isso, é totalmente plástico e asséptico e… Hermético, né? Hermético. Vidro, metal escovado, branco e isso. cinza. Então vamos pegar a favor toda essa compilação de dados que o machine learning faz pra gente e traz e pra gente começar a mudar e se autocriticar a respeito disso, né? Porque tem outras linhas de futurismo, afrofuturismo, o sci-fi tá muito colonizado na visão hollywoodiana, né? Aquela coisa robótica, e isso deixa a gente com medo, é por isso que a gente tem medo dos robôs roubando nos trabalhos, a gente fica repetindo isso toda hora, mas não. Então esse direito da gente construir o futuro a partir dos nossos desejos também tá nesse pilar aí, de olhar para os nossos vieses e entender todos numa perspectiva comunitária, assim. E você trabalha com um tema que é bem interessante, né, Catarina? Que é o Future Self, que é como é que eu olho para mim hoje, pensando nesse Eugênio futuro.
E Sim. como é que daí então, acho que aí vem uma pergunta interessante. Como é que eu consigo sair dessa armadilha de estar com o meu olhar enviesado, olhando para mim mesmo, para o meu próprio futuro? Nossa. Né? Como é que eu faço isso? Então, eu consigo ter uma visão coletiva sobre quem eu quero ser no futuro? Como é que vocês trabalham essa questão do future self? O future self é uma forma de você olhar o futuro, né? Uma metodologia de entrega, de contextualização. E é muito difícil, é comprovado cientificamente que o nosso cérebro não consegue olhar pra gente no futuro. A gente trava. É muito difícil olhar pra mim. Quem vai ser a Catarina daqui 10 anos? Fecha o olho e pensa. A forma mais fácil da gente hackear isso é falar pro cérebro que é uma terceira pessoa. Então, quando a gente está fazendo dinâmicas interessantes de pensar numa perspectiva de eu mesmo no futuro, eu mesmo no futuro, a gente sempre tenta levar isso ou para um avatar, ou pense como que é uma terceira pessoa ali, porque aí você consegue mapear o que essa pessoa está fazendo daqui 10 anos, quem é você daqui 10 anos? E quando você se percebe muito num futuro desejável, você se projeta naquilo que você gostaria de ser. E aí vem a pergunta, legal, faz um backcasting, volta. O que você está fazendo hoje vai te levar para esse future self? Vai te levar para esse avatar que você está imaginando a respeito de você mesmo? E é muito engraçado, porque na maioria das vezes não. Tá tudo ao contrário. Ou aquela coisa também, né? A gente até consegue imaginar o futuro, mas agora ir pro mundo real, colocar a mão na massa e criar esse futuro. É muito também poderoso. Não tô com tanta vontade, assim, de investir nesse Exatamente. E isso é uma capacitação muito forte de habilidade socioemocional. Você fazer um exercício de você olhar para o seu future self e pavimentar esse caminho para chegar lá é autoconhecimento na veia, assim. A gente sabe que tem movimentos no mundo de governos contratando futuristas para levar o futurismo democrático na escola, para o futurista ser uma cadeira dentro da escola. Eu preciso aprender a pensar no meu eu futuro, eu preciso aprender a imaginar futuros absurdos e conseguir explodir esse criador que eu já sou como ser humano, essa potência criativa que a gente é de fato, e ajudar isso para construir futuros que a gente deseja, né? Porque a gente olha, o que acontece? A gente olha para o negócio, a gente fica com medo, a gente não faz nada, fala assim, isso é muito Black Mirror, né? E aí fica apavorado tal, e vai pra casa, toma uma cerveja tal, né? Mas fica apático e passivo em relação àquilo. E a gente tem um poder muito grande de construir esse futuro. Então é esse empoderamento que faz parte da ciência do futurismo mesmo. E quando a gente vai pro mundo da empresa, né? Das organizações, no mundo do trabalho, como é que eu posso exercitar esse meu lado futurismo no meu dia a dia? Curiosidade, eu acho que é a primeira coisa. Ser livre para ter essa curiosidade, ter uma mente sistemática de impactos, começar a se perguntar e se o tempo inteiro. E se é uma palavra, nossa, é uma expressão maravilhosa, ela é muito educada quando você está numa mente criativa, numa mesa criativa, né? E se a gente fizesse assim? E se quem respondesse essa pergunta agora fosse o Edu e não eu? E você vai criando junto coletivamente a partir desse contexto do e se. E são hipóteses, não são verdades absolutas que eu estou impondo, eu estou construindo em função daquilo. Então e os desdobramentos disso? E se isso aconteceu? Quais são as consequências despretensiosas disso? O que vai acontecer politicamente? E se realmente amanhã a gente mudasse a forma como a gente trabalha e tirasse e demitisse todo mundo e todo mundo virasse rede? Nossa, não para, né? Não dá, né? Porque sempre tem os impedimentos. Mas e se? E se isso acontecer? Vamos se permitir pensar aqui durante 15 minutos. E se realmente, o que vai acontecer politicamente? O que vai acontecer dentro da área de TI? Dentro da área jurídica? O que a gente precisava fazer? O que a gente precisa fazer a respeito disso? Às vezes a gente descobre que a gente não quer, mas não antes da gente entender os impactos sistemáticos. Eu acho que você está falando uma coisa muito legal, que é sair um pouquinho da bola de cristal, da previsão e dessa coisa enviesada ou preditiva, né? E por uma coisa bem metodológica e bem sistemática mesmo, assim, ó. A gente tem que assegurar a diversidade, a gente tem que pensar com esse olhar mais fora da caixa. Sugerir cenários que podem acontecer, A, B, C, D, E. E pensar em futuros possíveis, né? Acho Sim. que isso também é muito legal. Não é um futuro, mas são possibilidades de futuros possíveis.
E daí… Desculpa, essa história de cenários é muito bom. Cenários. Você constrói cenário, aí você olha quais são os impactos do meu corpo a respeito desse cenário. Como que a gente se comportaria se esse cenário fosse uma verdade. E aí eu experiencio isso. Eu quero? Não quero. Eu quero. Mas eu tô me permitindo. Perfeito. E Edu, se você fosse responder essa pergunta sobre quais são as E sim. competências que alguém pode desenvolver para ser um pouco mais futurista, como é que você responderia? Tinha pensado em várias coisas, mas eu esqueci todas, só que surgiu uma outra coisa aqui que eu achei mais interessante, porque falando de cenários e se eu volto a repetir isso, que eu acho que é assumir a nossa ignorância, porque é muito arrogante prever qualquer coisa. Quantos anos você tem, isso. Edu? Eita, 22. Não, é que eu li esse negócio do livro do Feynman e eu falei, gente, ele deu nome pra uma coisa que eu tô pensando há muito tempo, que é o que a ciência em teoria faz, mas também é muito fácil você se apegar muito, né, naquele seu saber, na sensação de que você tem aquele chão sólido. Isso é muito tentador, que é a nossa zona de conforto, né? E a gente, de fato, é sempre tolhido, como a Cata falou. Ninguém quer te ensinar a sair da zona de conforto, porque não é confortável. E o nosso próprio sistema educacional, sempre com as caixinhas, essa coisa da divisão das disciplinas, não favorece nem um pouco. Porque aí você não pensa fora da sua área, porque já não é da minha competência, já não posso hipotetizar um cenário que não envolva ciência, mas envolva arte ou economia. E não que você precise ser um especialista para fazer isso, mas eu acho que pensar cenários demanda essa capacidade que em algumas áreas eles chamam do pensamento translógico, né? Que o pensamento lógico, ele é o responsável por a gente colocar tudo numa linha, pensar em causalidade, só que ele já não se aplica ao futuro, porque a gente tá… O sistema é tão complexo, né? Que é difícil mapear relações de causalidade. E aí, nesse sentido, o pensamento translógico quer borrar essa barreira de causa e efeito. De acordo com a nossa experiência passada, eu acho que ele vem muito, muito a calhar. E ele tem muito a ver com uma visão holística, uma visão sistêmica, que eu percebo como uma característica fundamental para quem quer lidar assim com o futuro, que é perceber relações até onde então a gente achava que não existiam relações, ou porque a gente é culturalmente levado a pensar que não, ciência nada tem a ver com arte, ou não, meu negócio nada tem a ver com sustentabilidade, ou com biohacking, ou sei lá, porque são áreas distintas e por serem áreas ditas distintas, a gente é levado a pensar que uma não vai tangenciar a outra. Agora, conseguir perceber as conexões é fundamental, porque o futuro já faz isso de borrar esses limites que a gente achava que sabia, que é outra arrogância, né? Achar que a gente conseguiu categorizar a natureza e os fenômenos e que eles vão seguir aquela ordem, porque eu chamei de ciência, ele vai… Não vai, assim. Então, esse pensamento translógico e holístico, eu acho que são fundamentais. E eles têm tudo a ver com a criatividade, né? Tem tudo a ver com o autoconhecimento, porque você precisa dessas habilidades socioemocionais, como a Cata falou. Só que aí a habilidade técnica vem dando respaldo, porque viabilizar isso só vai ser feito através de ferramentas que de fato gerem um impacto, um produto, que modifiquem a realidade concreta. Mas a realidade concreta não para naquilo que você toca, né? Porque aí tem a questão do viés. Só vai modificar algo no concreto se estava no imaginário primeiro. Tem uma pergunta para vocês. E se a nossa sociedade acordasse e percebesse o futuro que ela está criando? O que aconteceria? A sua pergunta tem um viés que é que a sociedade está dormindo, né? Sim. Eu acho que algumas pessoas podem estar inconscientes, Mas enquanto que outras não. E a escolha que as pessoas, todas elas fazem, sejam as escolhas conscientes ou inconscientes, já estão mostrando resultados. Eu acho que a minha pergunta talvez seria assim: e se a gente tivesse mais consciência coletivamente das escolhas que a gente faz? E eu acho que daí entra o papel desse podcast, entra o papel do conhecimento, de ajudar com que as pessoas tenham uma lente diferente para olhar as próprias escolhas e entender que se no coletivo a gente não está tendo os resultados desejados, talvez as escolhas individuais não estejam sendo feitas da maneira mais adequada. Se elas percebessem que elas estão ajudando a construir esse futuro, que elas fazem parte dele, que elas influenciam também esse futuro. Esse senso de pertencimento, né? Que eu acho que já é um ponto importante. Senão vai ser as pessoas conscientes definindo e as inconscientes só seguindo o barco, né? E quem tava dormindo vai eventualmente se tomar consciência e falar: nossa, mas já chegou aqui, eu não escolheria isso. Mas quem tava acordado escolheu, não sei. Mas a ideia de… que é até a questão do pensamento holístico de novo, mas de pertencimento e de que você… como vocês citaram, o líder de si mesmo, mas que você tem parte nisso, né? Que tem a ver com você essas escolhas e que
E aí eu acho que a gente precisa ressignificar várias coisas, inclusive aquilo que a gente considera relevante ou não relevante, possível ou impossível. Que eu percebo muito que às vezes eu falo alguma coisa e as pessoas falam, peraí, mas isso aí já dá pra fazer? É muito engraçado, assim, mas já dá pra fazer? Não, mas como? E aí você percebe que as pessoas não têm noção de em que pé que a gente tá em nível de desenvolvimento científico e tecnológico. E quando elas tomam consciência, elas falam, nossa, mas vou dar uma pesquisada nisso aí. Quer dizer, se elas partem do pressuposto de que aquilo existe, elas vão atrás. Mas se a pessoa nem acha que existe, porque ela sempre projeta pro futuro, mas o futuro já é cada dia, já é o amanhã, né? E isso é muito engraçado. Então, aí, acho que isso contribui pra essa desconexão. As pessoas acham que ela não tem muito a ver, porque não tá acontecendo ainda. E aí, essa sensação de que o intervalo temporal te distancia, dificulta que você tome consciência. E acho que não, eu preciso compartilhar dessas escolhas. Qual foi a última coisa que você falou? Sim, isso já existe. Que você lembra? Foi… E que nem é uma coisa tão assim, que era chips, né, implantados. Tem chip que controla marca-passo pra tudo que é órgão, tudo que é músculo existe marca-passo, por exemplo, né? Tem gente que tem incontinência urinária, tem marca-passo pra controlar o músculo da bexiga. E aí a pessoa falou, nossa, é sério isso? Como assim existe isso? Ou existem, sei lá… eu dei um exemplo de que existia um porco que é geneticamente modificado pra produzir ômega 3. Porque falava, bom, ômega 3 é saudável, então se eu fizer o porco produzir ômega 3, a carne do porco já… E aí todo mundo fica assim, peraí, como é que é? Ômega 3 é mais do peixe, né? Então, ômega 3 é do peixe, ou ômega 3 porco, a gente aprende que é bom, gordura do porco necessariamente é ruim, mas esse eu… E aí as pessoas falam, peraí, como assim? É bem bizarro, é bem engraçado, na verdade, ver a reação das pessoas quando elas percebem que algo que elas achavam tão distante já tá acontecendo. Tá acontecendo. Tem uma frase no universo futurista que fala assim: o futuro ele já existe, ele só tá mal distribuído, ele tá distribuído mal. E é um Penso pouco que disso, sim. né? Eu penso que sim. E a ideia de democratização dessa postura mais democrática, quer de quem faz conhecimento, quem faz a tecnologia, quem é líder em qualquer âmbito e tá à frente de qualquer grupo, ou tem a sensação de que precisa contribuir. Precisa distribuir, né? Precisa distribuir, necessariamente. Uma vazão. Vai, exatamente. Futuro. Vai, futuro. E acho que esse é o caminho pra gente não repetir os erros do passado. Porque que é a questão da diversidade, de novo. Quem que você inclui nas tomadas de decisão? A sua resposta, eu fiquei pensando, a gente trabalha com experiência imersiva de aprendizado e é óbvio que a gente chega à conclusão, a gente pensa nisso todo dia, né? Eu, pelo menos. A vida é a maior experiência imersiva de aprendizagem que a gente tem, né? Se a gente compara a vida com um jogo, a gente tem todos os fatores gamificados, a gente sente o medo, a gente quer vencer, a gente quer ir lá, não sei o quê. Então a gente recebe feedback, a gente vai atrás de feedback. Então é toda uma gamificação e a gente tá realmente imerso nisso daqui, a gente realmente aprende em função dessa imersão. Então, a questão é, no seu e se, né? E se realmente a gente percebesse isso, a questão é que como que a gente faz todo mundo perceber? E a gente precisa fazer todo mundo sentir na pele que realmente a gente está caminhando para um futuro e, né, que coletivamente pode vir a ser insustentável. Então a gente precisa fazer com que todo mundo se sinta na pele isso. E aí, pra mim, vai ter esse shift de mudança na medida em que realmente todo mundo se emocionar e sentir os impactos hoje desse futuro aí. Então, né, é isso. É muito engraçado, né? Eu estava em uma empresa recentemente que eles tinham uma notícia com relação a um dos produtos, que era uma notícia muito séria, e desde 2017. E essa notícia, esse fato iria se concretizar agora em 2019. Eles já sabiam disso há 2 anos. Isso não fez com que a empresa mudasse. E hoje a empresa está passando por um momento muito delicado, porque ela não conseguiu. Ela sabia, ela tinha previsão de futuro, mas ela não conseguiu se mexer. E agora está gerando todo um reboliço internamente, porque ela precisa correr atrás do atraso. Os concorrentes também sabiam dessa notícia. Os concorrentes, alguns se mexeram. Então, o market share está ameaçado. Enfim, várias questões que a gente pensa, putz, mas esse futuro, né, tá tão para frente, eu nem preciso me preocupar ainda. E a gente acaba ficando nessa inação, nesse adiamento, deixa para depois e acaba não fazendo, de fato, o que precisa ser feito no tempo adequado. E aí entra uma frase muito que a gente fala assim, que é melhor ser surpreendido pela simulação do que estar cego pela realidade, né? Muito então, bom. Assim, deixa a gente simular isso e a simulação surpreender a gente do que a gente do que a realidade de verdade. Entrar nesse túnel realista aí. Muito bem. Algumas empresas parece que têm uma certa ojeriza ao termo futurismo. Porque eles falam, não, a gente é presentista, a gente é agorista, a gente é hojista, a gente é nauísta.
Como é que vocês veem isso? É um pouco disso que você falou, né, Cata? De, prever o futuro, mas a ação acontece no hoje. Eu entendo que é meio Se por você isso, faz né? se você faz uma boa prospectiva e se sente seguro, né, dessa prospectiva bem feita, metodológica, intensiva nisso, você tá muito mais presente no hoje. Legal. Então eu acho que fica esse gap de ansiedade é porque você não faz nenhum nem outro, né? Você tá prevendo aí, tentando amarrar umas pontas que eu não sei se são todas as pontas possíveis e prováveis que existem. Você fica inseguro. É muito difícil a gente olhar pro futuro e se sentir seguro a respeito disso. E talvez tenha a sensação de que jogar sua missão, seus valores, sua ação pro futuro te deixe inativo no presente, né? Que essa desconexão. E talvez as empresas sintam que, se eu falar que eu tô trabalhando em prol do futuro, as pessoas vão falar, mas e pro hoje? O que você tem pra mim? Enquanto que uma coisa não implica a outra, né? O que ninguém te conta. Que é melhor do que falar de futurismo é experienciar o futuro. É isso que vai me mover. Vivenciar. É possível a gente vivenciar memórias futuras. Memória de futuros que a gente fala. A gente tem memórias de passados e elas são muito maiores no nosso cérebro, no nosso corpo, na nossa forma atávica de viver. Então a gente precisa criar memórias de futuros para desconectar e dar um passo de um shift de mudança. A gente não tá preso nessas memórias de passados. Edu, o que ninguém te contou sobre a ciência? Ninguém me contou que eu ia poder fazer ciência mesmo achando que isso não era pra mim, assim. E aconteceu e que eu tava distante, era o ponto, e quando eu vi já tava lá. Então, ninguém me contou que a curiosidade era o maior motor pra qualquer coisa, assim. Fala só um pouquinho o que é memórias do futuro. Memórias de futuros. O nosso cérebro não tem distinção a respeito do que está acontecendo, da temporalidade. Se você vê algo agora ou se você se sente algo que pode vir a acontecer no futuro dentro de um cenário, ele experimenta aquilo, o cérebro, da mesma forma. O problema é que a gente vai acumulando as memórias de passados e isso vai criando os nossos arquétipos, criando a nossa personalidade, definindo e às vezes definhando quem a gente é. E a gente fica meio que fadado, encapsulado dentro dessas memórias de passados. Então a gente precisa aprender a ponderar e trazer experiências a respeito de memórias de futuros e pensar mesmo. Se a gente para pensar assim, nossa, eu tô aqui, sinto aquilo, simulo um ambiente e me faço vivenciar aquilo, meu cérebro vai entender que eu tô vivenciando aquilo. E é isso que ele vai me ajudar a puxar o futuro. Tem uma expressão interessante no futurismo, que o avião, por exemplo, quando ele tem as turbinas, aquela turbina pull the air, ela puxa o ar. O avião, ele se move porque ele tá puxando o ar. Então a gente fala que a gente tem que pull the future, a gente tem que puxar esse futuro e acelerar isso nesse contexto. E uma das formas é através dessa criação de memórias de futuros. Dica de luz. Catarina, uma dica de luz para o nosso ouvinte. Olha, para mim, ative a sua potência como criador. Olhe para você como criador de futuros. É muito possível. A gente deixa de lado essa potência criativa que a gente é. Como é que eu ativo essa potência criativa em mim? Se permitindo pensar absurdos a respeito de um futuro. E desejando com curiosidade todas as possibilidades de futuros que se apresentam, explorando, ativando um olhar explorador, sem receios, desativando a questão do medo e do passado e se conectando com esse futuro de uma forma mais límpida. Posso praticar mais o EC, então? E se, por favor. Maravilha. Edu, uma dica de luz para o nosso ouvinte. Eu diria, já vou me repetir, mas abrace a sua ignorância, aceite que você não sabe. Aceite que as suas experiências até aqui não determinam necessariamente que as coisas vão ser de uma certa maneira e que você tem que testar. É muito empírico, né? Mas é isso. Tem que testar, você não sabe. E pra vida, né? E pra vida, isso. E até acho que isso traz uma certa humildade, né? Que é aquela questão da arrogância. Se você não sabe, pode ser que a resposta não tá onde eu achasse que estivesse. Pode ser que se eu admitir que não foi como eu planejei, eu encontre ali alguma possibilidade. Na verdade, eu gosto muito da serendipidade também, que é uma palavra da ciência, que é para esses casos em que aparentemente alguma coisa deu errado e fala, poxa, o experimento falhou, mas se não fosse o momento que a pessoa falou, peraí,
Mas se a minha premissa tivesse errada e isso aqui na verdade for alguma coisa, e aí acaba que a gente tem tipo penicilina hoje, sabe? Que é uma história. Quer dizer, era um erro no experimento, contaminou, vou jogar fora. Se o Fleming não tivesse falado, não, mas peraí, essa contaminação na verdade gerou aqui, tá matando as bactérias. A gente não teria antibiótico, ou demoraria muito mais. Então, aceitar que aquilo que estava fora do seu controle, na verdade, podia ser alguma coisa assim, que você não tem tudo na mão, é uma postura bem enriquecedora, eu acho. Muito bem. Obrigada, Cata. Não, eu que agradeço. Obrigada, Edu. Que isso, obrigado. Muito bem, caro ouvinte. Ative a sua potência, abrace a sua ignorância e consulte a descrição desse episódio para saber todos os links e as referências. Se você tiver alguma dica ou sugestão sobre esse episódio ou episódios futuros, manda um e-mail para makingoffice@ferolab.com.br. Muito obrigada. E tchau. Esse podcast foi produzido por a Ferolab.